Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Depois desse tempo de recesso, voltamos às aulas com muita energia e disposição para aprender ainda mais, certo? E vem cá, já parou para pensar que você é o próprio dono do seu tempo? Eu estou falando isso porque você é um estudante EAD e tem autonomia total para fazer os seus estudos no seu horário. Olha só o que a Elisângela, aluna do curso técnico em finanças do IFRO de Jaru, disse pra gente. O seu tempo, quem faz é você, então assim, é bem interessante, assim, é um mundo bem feito para quem tá à vontade para fazer o seu tempo de estudo. Viu só? A questão é se adaptar ao formato EAD e seguir em frente. Veja só essas dicas para você aproveitar bem o seu curso de finanças na modalidade à distância. Organize seu horário. Defina o tempo necessário de dedicação aos estudos e busque respeitar esse espaço que você mesmo estipulou. Aproveite as TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação. São os fóruns, chats, vídeos e muitos outros. Amplie seus conhecimentos. Não fique preso apenas aos conteúdos das aulas. Consulte fontes complementares. Dúvidas? Pergunte. Use e abuse dessa vantagem. Tá na dúvida? Entre em contato com seu tutor, professor ou até mesmo com seus colegas de turma. A educação à distância é uma realidade. E para que você alcance seus objetivos, foco, disciplina e força de vontade são essenciais nesse processo. Bons estudos e até mais! Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa primeira teleaula de Estatística Aplicada do curso Técnico de Finanças. Eu sou o professor Jonimar Souza Júnior e comigo também na apresentação dessa aula, o professor Rafael. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, professor Júnior. Boa noite a todos os tutores presenciais, todos os alunos, coordenadores de polo. Iniciamos então uma nova disciplina, a disciplina de Estatística Aplicada, que vai auxiliá-los na formação do futuro técnico em finanças. Perfeito, Rafael. Como é o primeiro contato nosso com a turma, vamos apresentar um pouquinho do nosso currículo, né, para mostrar a nossa formação na área. Eu sou o professor Jonimar, eu já sou graduado na área de matemática, fiz na Unir de Ji-Paraná, tenho especialização em metodologia do ensino superior, ok? E mestrado em administração pela Unir. E a experiência profissional, já atuei na SEDUC, na Rede Estadual de Ensino, na Uneoro, em Faculdade de Ouro Preto do Oeste, na Unir, trabalhei na Unir, na UAB da Unir em cursos em Rolim de Moura e também em Vilhena, e agora desde 2013 no IFRO. E o professor Rafael, graduado em matemática também pela Unir de Ji-Paraná, especializado em educação matemática também pela Unir de Ji-Paraná também, tem mestrado em matemática aqui em Porto Velho, na Unir também, e experiência profissional na SEDUC, a rede estadual nossa de ensino, na Unesc de Cacoal, na Unir e agora desde 2012 aqui no IFRO, ok? Rafael, o nosso curso, a ementa que a gente vai trabalhar é estatística aplicada. O que nós vamos trabalhar durante são 6 aulas, nossas próximas 6 teleaulas? Júnior, a ementa da disciplina consta com tópicos como noções básicas e elementares de matemática, que vai dar de suporte para a execução da disciplina, introdução estatística para saber o que é estatística, medidas de posição e dispersão, então já começar a trabalhar com os dados estatísticos, amplitude, desvio padrão, variância, regressão, covariância, correlação, estudar gráficos, saber ler um gráfico, uma tabela, análise de dados e indicadores e, por fim, noções básicas de probabilidade. Certo, professor? Perfeito, Rafael. Então a gente vai trabalhar isso ao longo dessas 6 teleaulas. Se vocês observarem ali, são mais de 6 itens, é lógico. Então
a cada teleaula a gente trabalha 1 ou 2 conteúdos, ok? E a gente já passa uma agenda do curso. O objetivo dessa disciplina dentro do curso de Técnica em Finanças é habilitar vocês nos conceitos e conhecer, né, a teoria da estatística e aplicar essas técnicas, essas ferramentas, de forma a contribuir para a sua formação e atuação no mercado de trabalho como um técnico formado em finanças, bem como para aplicação em outras atividades da sua vida profissional, não só exercendo como técnico em finanças, ok? Para a gente fazer aplicar todo esse objetivo ao longo dessas disciplinas, a gente programou um calendário, uma programação, certo, Rafael? E aqui a gente tem, pode mencionar aí, Rafael? Pode. Nosso cronograma de aula, dessas 6 teleaulas, vamos contar aí com 5 atividades, são 6 aulas, sendo a aula de hoje, 6 de agosto, introdução à estatística, saber o que é estatística, conceitos básicos e elementares de matemática, e vamos deixar já uma atividade para a próxima semana, que vai até um dia anterior à aula da próxima semana, que é um fórum para discutir sobre a importância da estatística para o profissional de finanças. Na sequência, na segunda teleaula, veremos os métodos de estatística, diferenciar o que é população e amostra, e aí começar um pouquinho com o estudo da estatística descritiva, para descrever o teu rol de dados. Nessa semana também fica um questionário como atividade avaliativa, então a segunda atividade avaliativa da disciplina. Na terceira aula teremos medidas de posição e medidas de dispersão para trabalhar aí com estatística descritiva e para daí fazer inferências. E uma pequena atividade chamada medidas de posição e dispersão, que vai já começar a introduzir a noção de pesquisa para vocês. Quarta teleaula, dia 27 do 8, tabelas e gráficos, correlação e regressão. A atividade daquela semana será uma tarefa para vocês construírem gráficos de correlação e regressão. Quinta semana, análise de dados e indicativos de probabilidade. Um questionário como avaliação. E aí, finalizando na sexta teleaula, aquela revisão, como de costume, da modalidade EAD do IFRO e preparando para a prova que vem logo a seguir a revisão. Então, a gente pode considerar que na sexta teleaula também tem uma atividade, também conhecida como prova, né? Alguém chama de prova, mas tudo bem. A nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução à estatística, né? As ideias básicas de estatística e alguns conceitos elementares da matemática básica, porque a gente vai trabalhar com porcentagem, com razão, então a gente precisa ter esse conhecimento básico. Esse é o nosso objetivo da nossa teleaula de hoje, ok? Então, reconhecer e conceituar as aplicações de estatística, ok? Apontar um conjunto de dados de estatística, identificar e exemplificar tipos de variáveis. Isso aqui vai ser muito importante durante a nossa disciplina, as variáveis, ok? Reconhecer as operações que envolvam porcentagem e utilizar essas representações em algumas situações. Para início de aula, a gente preparou um vídeo institucional para a gente, um vídeo para explicar melhor a evolução da estatística ao longo do tempo. Vamos assistir o nosso vídeo preparado pela nossa equipe. Há muito tempo atrás, ainda no início da sociedade, a humanidade se preocupava em registrar os fatos. Você lembra das pinturas rupestres? São exemplos claros desses registros. Os anos foram passando e a humanidade desenvolveu a escrita. E além de registrar fatos, passaram também a organizar dados. E isso foi muito importante para a tomada de decisões dos povos antigos. Acompanhe agora uma linha do tempo. Ano de 3050 a.C. No Egito Antigo, os faraós fizeram uso sistemático de informações estatísticas das riquezas da população, com a finalidade de averiguar os recursos humanos e econômicos disponíveis para a construção das pirâmides. 3000 a.C. Há indícios que já se faziam censos na Babilônia e na China, onde usualmente estas informações eram utilizadas para a taxação de impostos ou para o alistamento militar. Início da Era Cristã. Houve o recenseamento de todos os judeus pelo Império Romano, na época de César Augusto.
Século VIII. Inventário das posses de Carlos Magno, rei dos francos e imperador do Ocidente. Século XI. Guilherme o Conquistador realizou o levantamento estatístico da Inglaterra, buscando informações sobre terras, proprietários, animais, entre outras. Ele precisava de dados que servissem de base para o cálculo de impostos. Só a partir do século XVII que a estatística é considerada disciplina, com o objetivo básico de descrever os bens do Estado. Hoje temos a expansão do uso de dados e ferramentas estatísticas em economia, política, ciências sociais, cadeias de produção, esportes, entre outras. Bem, deu para ter uma noção sobre a evolução da estatística, certo? Bons estudos e até mais. Ok. Então a gente verificou aqui nesse vídeo nosso que a gente elaborou que a estatística não é algo novo, não é isso, é de muitos e muitos anos, desde a evolução da humanidade, ok? Desses pontos destacados no vídeo, aquele que tem um maior destaque ao longo da história, assim, a gente pode dizer aquele da passagem da Bíblia, quando o Império Romano pediu para fazer um censo para descobrir todas as crianças menos de 3 anos, porque um deles era o Salvador, o Cristo, e ele queria, no caso, matar, né? Mas não conseguiu. Mas então você verifica que não é uma atividade que o homem inventou há 20 anos atrás ou há 50 anos atrás. É uma atividade que vem há muitos e muitos anos e, lógico, com a evolução tecnológica das últimas décadas, né, a estatística ganhou, então, muitas ferramentas que a gente vai verificar ao longo dessa disciplina, que fez com que tornam ela uma ferramenta muito útil para qualquer atividade que você vai desenvolver, qualquer ação que você vai desenvolver, seja numa empresa, seja na órgão público, qualquer situação, você precisa de informações para executar, para planejar, para administrar algo, então você precisa de informações, e essas informações, às vezes ela vem bruta e você precisa de trabalhar, às vezes ela já vem trabalhada e você precisa de interpretar, e a gente vai trabalhar isso com vocês ao longo dessa disciplina, ao longo dessas 6 teleaulas, ok? Só para a gente ter uma noção, para a gente começar início de conversa, olha essa situação aqui, ó. Uma recente pesquisa indica, ok? Uma recente pesquisa indica que 76% dos brasileiros gostaria de ter um negócio próprio. Queriam ser empreendedor, né? Abrir o seu próprio negócio. 76% dos brasileiros. E aí a gente pode fazer alguns questionamentos em cima dessa pesquisa, ok? Você é um brasileiro, ok? Mas você foi entrevistado nessa pesquisa? Né? Os alunos estão dizendo que não, Rafael. É bem provável que você vai dizer que não é verdade, não fui entrevistado, ok? Mas se você não foi entrevistado, como é que essa informação pode ser afirmada que 76% dos brasileiros, ok, gostaria de ter um negócio próprio se você não foi consultado? Essa informação pode ser expandida através de ferramentas estatísticas que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula. Veja por quê. Essa pesquisa ela foi aplicada pelo IBOP e ela consultou uma pequena amostra da população brasileira. Ok? Então tem a população toda, correto? Mas se ela fosse fazer uma pesquisa com todos os 200 milhões de brasileiros, ela ia demorar anos, correto? Ia gastar milhões, ia precisar de contratar muita gente para fazer pesquisa pessoa por pessoa, e quando chegasse a ter o resultado, já não interessava mais aquela pesquisa, já precisava era de outra e não precisa. Então ela pegou uma pequena amostra da população brasileira, observe que ela pesquisou 3.400 pessoas. E com essas 3.400 pessoas entrevistadas, usando as ferramentas de estatística, essa informação de apenas 3.000 pessoas, um pouco mais de 3.000 pessoas, extrapolar essa informação para 200. Isso que a gente vai trabalhar um pouquinho ao longo dessa disciplina, ok? Mas é bom a gente não confundir estatística. Às vezes fala, o que é estatística? A estatística é aquela pesquisa que passou ontem no jornal falando das intenções de voto, já que esse é um assunto que está em voga no momento, né? Pesquisas de opinião para nossos candidatos. Mas estatística não é aquela pesquisa lá. Estatística envolve várias e várias etapas, ok? Então a gente tem que ter o cuidado, achar que estatística é apenas um conjunto de métodos ou dados para interpretar dados. Estatística não é somente isso. Também não é um aglomerado de informações, ok? Obtido de uma simples apuração ou contagem de dados. Estatística também não é medidas obtidas a partir de operações realizadas
com um conjunto de dados coletados. Não é só isso. Não é uma média aritmética. Ah, eu somei a nota dos alunos. Em média, aquela turma ali é... Isso não é estatística. É uma informação que você tem daquela população ali. Não é só construção e gráfico. Às vezes, apresentei o gráfico. Aqui a minha estatística, um gráfico, informação. Não é somente isso, ok? Também não é um conjunto de dados publicados oficialmente. O que é estatística? Estatística, então, é um método, ok? Que envolve processos, procedimentos, ok? Envolve planejamento, envolve experimento a ser realizado. O que eu vou fazer, para quê, onde eu vou chegar com isso, ok? Envolve uma coleta qualificada dos dados. Eu vou coletar dados, eu vou entrevistar 3.400 brasileiros. Beleza, vai ser onde que eu vou entrevistar? É só lá em Porto Velho? Só lá em Paraná? Só lá em São Paulo? Eu tenho que saber como que eu vou fazer essa coleta de dados. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer esse processamento, ok? Como é que eu vou processar? Eu vou utilizar a ferramenta, vou utilizar Excel, vou utilizar alguns outros softwares, ok? As interpretações, as inferências que eu vou fazer daquilo, isso quando eu sigo todo esse processo, esse planejamento, esse processo, e quando eu termino numa análise e apresentação dessas informações, eu tenho estatística, envolvendo todo esse processo, ok? Esse processo que envolve todas essas informações. Aí eu tenho a minha estatística, ok? E onde que eu utilizo? A gente viu no vídeo ali que hoje isso é uma situação que é utilizada em várias e várias áreas, em várias e várias ciências que a gente trabalha, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Algumas, a gente trouxe aqui, algumas aplicações. Por exemplo, em uma indústria, ok? Ela quer saber lá o controle de qualidade, né? O controle de qualidade. O que ela faz? Ela faz uma pesquisa lá. Ela deseja verificar qual é o percentual de itens defeituosos, ok? Em relação ao total fabricado. Então ela faz vai elaborar todo um processo, o que deseja, como é que vai elaborar, como é que vai ser essa coleta, em qual período, se é no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite, ou se é nos 3 turnos, comparar turno por turno depois, ok? Então ela está envolvendo todo aquele passo lá de estatística. Na educação, por exemplo, né, uma escola ou o Estado, ele quer saber sobre o controle da evasão escolar. Correto? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar o percentual de alunos desistentes em relação ao percentual de alunos matriculados. E aí ele faz esse controle como? Ele planeja, porque ele planeja para quê? Ele vai criar uma política pública para melhorar esse índice nas escolas. E aí ele coleta onde? Em todos os municípios de Rondônia ou só em alguns municípios, nem sei. Ok? Então tem um processo. E aí ele vai utilizar isso. Uma política de governo. Ok? Uma política de governo. E ele quer auxiliar nas definições de investimento. Onde ele vai investir? Ok? Daí, um exemplo, quando se deseja identificar o número de famílias sem moradia. E aí ele, na hora de fazer uma política de governo, ele precisa de ter essas informações. Eu vou fazer essa política de moradia em qual bairro? Ok? Vou fazer naquele bairro ali porque... Por que eu vou fazer naquele bairro? Ele tem que ter essas informações, ele precisa de dados para fazer a política, ok? Ou deveria se ser assim, né? Não, eu falei, fazer naquele bairro porque dá mais voto. Mas não, ele deveria se ter informação, fazer naquele bairro porque ali a gente verificou que tem uma maior quantidade de famílias carentes, precisando de moradia. Opa, vamos começar na região de tal município, porque é o município que tem maior quantidade de pessoas que precisam. E aí ele vai ter essas informações em mãos, ok? Não dá para ele chutar. Eu acho que é ali, vamos começar por ali. Não é assim. Ok? Uma gestão também numa empresa, gestão empresarial. E aí você é administrador de uma empresa e quer saber a qualidade do atendimento dos seus funcionários. E aí você pesquisa a cada um dos seus clientes, né? O desejo é identificar qual o grau de satisfação dos clientes. E aí você faz isso de tempo em tempo, mês a mês, semana a semana. E aí ele vai ter as informações. Essa semana a gente verificou que a insatisfação dos clientes aumentou. Por quê? Né? E aí ele vai, em cima disso, administrar por que aquela semana foi... Ou porque, digamos que ele tem várias lojas em vários municípios. Por que em município tal a insatisfação dos clientes é maior do que em município X?
ok? E aí, baseado nessas informações, ele vai poder administrar melhor os seus empreendimentos. Então, a gente pode verificar que a estatística ela é utilizada em várias situações, ok? A empresa vai lançar um produto, antes de lançar a nível nacional, ela pega um produto e testa ele em diferentes mercados, ok? Aí testa o produto em diferentes mercados, de Nordeste, no Sul, no Sudeste. Às vezes um produto não veio para a nossa região porque foi testado aqui, as pessoas daqui não interessou muito aquilo, mas ali no Sul o pessoal gostou mais, ok? Então, aí ele vai, é lógico, não vai para que enviar gasto para cá se não vai ter retorno disso, ok? Então, em cima disso, a estatística vai ajudar na gestão. A primeira informação, quando eu vou trabalhar na estatística, são os dados, ok? E os dados é muito fácil de compreender. Dados, o que são? São fatos e números coletados, ok? Que serão analisados, sistematizados para compreensão e interpretação de determinado cenário, causa ou efeito, ok? Primeira coisa então que eu vou fazer, eu vou coletar dados, ok? A segunda informação que eu tenho é um conjunto de dados, dados coletados em um estudo. Então a primeira informação que eu tenho é dados, depois conjunto de dados. As próximas informações eu tenho os elementos e as variáveis, ok? Os elementos são entidades ou períodos aos quais os dados são coletados. Vamos mostrar melhor numa diapositiva. E uma variável é uma característica, ok? De interesse para os elementos. Deixa eu passar o... Aqui a gente tem uma situação, ó. Eu tenho os dados, os elementos e as variáveis, ok? Aqui tem eventos, mas são os elementos. Observe que eu tenho os dados. Eu tenho os dados aqui, população urbana, ok? Opa, desculpa, aqui é o total. Eu tenho a população urbana, população rural, população urbana, população rural. Os dados são os valores que eu coletei, ok? O que são as variáveis? Observe que essa tabela está trabalhando com tipo de moradia, ok? Então aqui eu tenho uma moradia que mora uma única pessoa. Aqui eu tenho uma moradia que mora duas pessoas sem parentesco. São as diferentes variáveis. Aqui eu tenho uma moradia que moram duas ou mais pessoas com parentesco, ok? Observe as variáveis, situações diferentes. Os dados, ok, são os valores que eu coloquei. Por exemplo, e os elementos, população urbana e população rural, ok? A variável, como eu disse agora há pouco, é uma das informações que a gente precisa saber detalhado essa informação, para trabalhar bem, para saber o que eu vou fazer com aquela informação, que tipo de ferramenta que eu utilizo para trabalhar aquele dado coletado. Por quê? Porque eu tenho variável que pode ser qualitativa, que vem dar qualidade ao ser, ok? Está aqui destacado de preto, aqui. E eu tenho variável que é quantitativa, que vai me dar quantidade, ok? Observe que essas variáveis, elas ainda subdividem em outras duas. As qualitativas, aquelas que dão qualidade, ela pode ser uma qualidade nominal ou uma qualidade ordinal, de ordem. E as quantitativas, elas podem ser discreta, ok? Apenas um valor, ou contínua. Vamos simplificar essa contínua como um número decimal, fica mais fácil assim o entendimento. Olha um exemplo de cada uma esses quatro tipos de variáveis, duas qualitativas e duas quantitativas. A primeira que a gente vai ver é qualitativa nominal, ok? Qualitativa nominal. Olha só, você vai fazer uma pergunta, qual a sua preferência musical? Uma rádio faz uma pergunta, qual a preferência musical dos ouvintes de uma rádio? E aí eles dão as opções, rock, MPB, sertanejo, pagode. E aí você vai lá, pergunta para você, vai dar, eu prefiro rock, por exemplo. Então, observe que nome, a sua variável tem um nome. Agora uma que tem ordinal, uma qualitativa ordinal, tem ordem. Por quê? Observe que aqui eu tenho um exemplo, ó. Entrevistar adolescentes de 14 a 17 anos que estão no ensino médio e vai perguntar em que série
que série do ensino médio você está cursando. Ele vai dizer se é primeiro, segundo, se é terceiro. Na hora de você trabalhar esses dados, essas informações têm ordem, ok? Observe que então tem informação ordinal. Aí ele vai dizer qual é a série que ele está trabalhando. A quantitativa discreta vem de quantidade. Discreta, apenas um valor, ok? Como assim apenas um valor? Ó, a sala de aula A, ou a sala de aula do município de Paraná tem 40 alunos. A sala de aula do município de Ouro Preto tem 38. A sala de aula do município de Vilhena tem 39, ok? É uma pesquisa, informação, é um número, quantidade discreta. E a quantitativa contínua é quando essa informação ela vem abreviada, vamos dizer assim, abreviada por vírgula, ok? Essa informação, por exemplo, você tem lá 3 tipos de carro e aí você quer saber qual é o consumo de gasolina em cada um desses carros, ok? Então tem carro que vai consumir a cada 1 litro dá para fazer 10 quilômetros. Tem carro que a cada litro faz 8. Se eu fazer essa divisão, eu vou ter ali um número decimal. Outra situação de quantitativa contínua é a altura. Um aluno tem 1,58 m, o outro já tem 1,57 m, 1,50 m, 1,73 m, ok? Observe que o valor às vezes fica sempre quebrado por vírgulas, ok? Agora a gente tem aqui dados absolutos e dados relativos, ok? São 2 tipos de dados que a gente vai coletar, o absoluto e o relativo. O absoluto é aquele dado, vamos dizer assim, é o dado cru que você coletou sem informação nenhuma. Você foi na rua fazer uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, então você coletou informações, aquele é o dado absoluto, ok? E o dado relativo é quando você já fez um trabalho, é quando esse dado já foi feito um trabalho em cima dele. Digamos que você vai fazer um trabalho com escolas, por exemplo, você vai pesquisar qual é a evasão escolar em cada uma das escolas do município que você mora, ok? Então você chega na escola A, aqui o índice de evasão é 10%. Chega na escola B, aqui o índice de evasão é 15%. Na escola C, o índice de evasão é 16%. Observe que o dado que você coletou lá da escola, ele já foi trabalhado lá, ok? Então ele já sofreu alguma informação quando você vai coletar ele. Essa é a diferença. O absoluto é o que você pegou ali, essa informação que você coletou. O relativo é quando você já tem esse dado já trabalhado anteriormente. Se você foi fazer essa pesquisa nas escolas, só que as escolas já tinham feito esses cálculos, ok? E aí você vai fazer o trabalho seu daí para frente. Então só para facilitar, os dados relativos são aqueles que já sofreram alterações, ou seja, já viraram a porcentagem, um índice, um coeficiente ou uma taxa. Ok? E aí a gente começa a trabalhar então agora com essas informações matemáticas. Ok? Porcentagem a gente vai utilizar bastante. E porcentagem a gente estuda um pouquinho lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, vocês já passaram por essa etapa, já entende um pouquinho de porcentagem. Porcentagem é uma razão especial, ok? Uma razão especial onde todo denominador vale 100. Então se eu tenho 5, vou colocar aqui no quadro, se eu tenho aqui então 5 sobre 100, eu tenho uma razão, divisão entre 2 números. Eu posso transformar isso em uma porcentagem, ok? Eu poderia ler então 5 por 100, 5%. E aí a gente joga um símbolo de porcentagem, que é aquele tracinho com 2 zeros em cima e outro embaixo, ok? Então, porcentagem é uma razão especial. E aí eu posso, por exemplo, olhar esse exemplo dessa pizza, bom para quem ainda não jantou, Rafael, lá, né? Dá aquele... Aí eu tenho esse exemplo aqui, essa pizza cortada ao meio. Eu tenho 3 pedaços, ó. Primeiro pedaço, segundo pedaço e o terceiro. Observe que eu tenho... E os pedaços faltantes? Ora, observe que foi a metade. Faltam 3. Então eu tenho 3 pedaços faltantes sobre 6. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter 0,5. Esse 0,5 é um número decimal. Mas como é que eu transformo esse número decimal em uma porcentagem? Ok? Para transformar, basta multiplicar por 100. Tudo que está decimal, se eu quero transformar numa porcentagem, basta multiplicá-lo por 100.
Ok? Então eu tenho aqui uma situação, aquele 0,5, eu quero transformar ele em uma porcentagem. O que a gente faz? O 0,5 multiplica o 100, ó aqui detalhado, 0,5 vezes 100, dividido para 100. Ok? Ao multiplicar 0,5 vezes 100, eu vou ter 50. 50 sobre 100. A gente acabou de ver aqui, ó. 5 sobre 100, 50 por 100. 50%. Ok? Deixa eu pular esse slide, não tem. E aqui a gente... Mas tem algumas situações que não vai vir assim. Como é que eu vou transformar, então, uma informação desse tipo? Ó, na sua turma, eu tenho 50 alunos, só que 30 destes alunos são do sexo feminino. E aí, quer saber, qual a porcentagem de mulheres? Como é que eu transformo isso? Ele não deu só um decimal ali. O que eu vou fazer? Eu uso essa ideia aqui, ó. Eu vou pegar essa ideia do valor que eu quero transformar em porcentagem e dividir pelo principal. Ok? Quem que eu quero transformar em porcentagem? 30. E o total, o principal? 50. 50 alunos. 30 sobre 50. Ao fazer isso, eu vou transformar essa porcentagem em uma taxa. A gente vai ver isso. Ali, 30 dividido para 50 vai dar 0,6. A gente já viu lá, basta multiplicar por 100. 60%. Ok? Então, logo 60% dos alunos dessa sala são do sexo feminino, são mulheres. E aí a gente cai em algumas informações. Da porcentagem vem para índice. E depois de índice a gente vai para coeficiente. Ok? Índices. Ok? Índices a gente podemos dizer que são razões entre duas grandezas. Ok? Agora a gente viu lá uma razão especial, uma porcentagem. Um número sobre 100. Aí tem índice. É a mesma valor. Eu vou pegar um valor e dividir para o outro. São números. A única diferença é que esses números são grandezas especiais. Por exemplo, você tem velocidade média. Eu tenho espaço, tempo embaixo. São grandeza. Espaço e o tempo. População, superfície. Ok? Então, quando eu tenho grandeza dividindo grandeza, a gente chama de índice. Por exemplo, uma grandeza muito utilizada, densidade demográfica. Ok? Densidade demográfica. Como é que é feito o cálculo da densidade demográfica? Eu pego toda a população de um estado, de um município ou de uma nação e divido por toda a área desse estado, município ou nação. Ok? Então, se eu quero saber a densidade demográfica de Jaru, eu vou pegar a população de Jaru e dividir pela toda a área do município de Jaru. Aqui eu vou ter a densidade demográfica. Aí eu posso fazer isso em todos os municípios de Rondônia, e aí eu posso fazer um trabalho, ó, qual município é maior, é mais populoso densamente ou não, e aí a gente pode fazer alguma pesquisa em cima disso. Outra informação que a gente vê toda hora na TV, o PIB, né? A renda per capita. Como é que é feita a renda per capita? É toda a renda, ok? E aí eu posso fazer isso por município, por estado, por país, ou só por funcionários de uma empresa. Ok? Eu posso, então, fazer qualquer coisa, desde que eu delimite a população e delimito o local, a população daquele local e a área daquele local. Então, a renda, eu vou pegar, por exemplo, de Rondônia, toda a renda produzida em Rondônia em 2014 e dividir pela população de Rondônia ao final de 2014. E aí eu vou ter o PIB do estado de Rondônia. Ok? Então, índice é quando eu tenho razão entre grandezas. Um exemplo aqui, ó. A densidade demográfica do estado de Rondônia. A população de Rondônia em 2010 era de 1.500.000 e poucas mil pessoas. E a área de Rondônia tem aqui 237.500 quilômetros quadrados. 590 e poucos quilômetros quadrados. E qual é a densidade demográfica de Rondônia? A densidade demográfica de Rondônia vai ser eu pegar essa população de 1.500.000 e poucas mil pessoas quadrado. Ao fazer isso, dividir a população pela área, eu vou ter um resultado de 6,576. O que significa esse número, 6,576? Significa que a cada quilômetro quadrado em Rondônia mora, em média, 6 pessoas e meia. Né? 6 pessoas e meia em cada quilômetro quadrado de área do nosso estado de Rondônia. Aí você pode pegar, por exemplo, São Paulo, que tem uma área parecida com a de Rondônia, um tamanho, e a população. E aí vai dar um pouco mais, um pouco menos ou muito mais
pessoas por quilômetro quadrado. Muito mais, a população de São Paulo é de 30 milhões de habitantes, enquanto que a de Rondônia é 1,5. Coeficientes. Vamos entrar em coeficientes. Só para voltar aqui, índice é quando eu tenho grandeza dividindo grandeza. Índice. Coeficiente, ok? É quando eu tenho valores, números de uma informação. Observe aqui, ó. Coeficientes são razões, também são razões, né? Entre números de ocorrência e número total, ok? Que compreende ocorrências ou não ocorrências. Por exemplo, o coeficiente de natalidade, coeficiente de nascimento. O que é isso? Significa, eu vou pegar o número de nascimento e dividir pela população total. Qual o coeficiente de natalidade de Cacoal? Eu vou pegar números de nascimento de Cacoal em 2014 e dividir pela população total de Cacoal em 2014. Coeficiente de evasão escolar, a gente falou agorinha. Eu vou pegar números de alunos evadidos, que saíram por sei lá quais motivos, e em cima de alunos matriculados no início do ano, daquele ano que se está fazendo o trabalho. E aí eu posso fazer isso no seu próprio município, você pode pegar 5, 6, 7 ou todas as escolas do município e fazer essa pesquisa e saber qual escola que tem o maior número de evasão escolar. E aí você pode depois começar a interpretar esses dados. Por que naquela escola X a evasão escolar é de 30% e na escola Y a evasão escolar é de 5%? E aí você começa a estudar qual é a política que é adotada lá, por que ali está ocorrendo isso. E aí você, com os dados estatísticos, você pode ir trabalhando, usando as informações para trabalhar e melhorar essa situação, ok? Ou, pelo menos, deveria ser assim. Aqui uma situação, ó. Coeficiente de matrículas no estado de Rondônia. Como é que eu calculo isso? Coeficiente de matrícula. Eu vou pegar números de alunos matriculados e alunos em idade escolar. Número de alunos em idade escolar são alunos que estejam ali de 0 a 17 anos. Está aqui, né? 0 a 17 anos. Em Rondônia, usando os dados de 2013, desculpa, o coeficiente de matrícula do estado de Rondônia, o que foi verificado? Tem se matriculado efetivamente em todas as escolas do estado de Rondônia 403 mil, um pouco mais de 403 mil alunos, de uma população que deveria estar matriculada de 520 mil, ok? E aí eu vou ter um valor aqui de 0,77. Então, o coeficiente de matrícula no estado de Rondônia foi de 0,77, arredondando mais valores ali, 54. Só que eu posso transformar esse coeficiente que eu acabei de ver em uma taxa. Taxa, símbolo de porcentagem. Basta então multiplicar por porcentagens. E essas porcentagens, ela pode variar. É sempre na base 10, ok? Ou multiplico por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10 mil. Depende de qual coeficiente que eu vou estar trabalhando, ok? Por exemplo, as taxas, ok? Então vão ser sempre multiplicadas por base 10. 10, 100, 1000, 10 mil, ok? Algumas são por 10 mil. Por exemplo, natalidade, nascimento, o coeficiente deve se multiplicar por 1000. Ok? Já a de matrícula deve se multiplicar por 100. A de mortalidade se multiplica por 10 mil. Então, cada um desses multiplica por um valor. E essa informação, ela já vem pré-estabelecida. Por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, são taxas definidas pela ONU. Então, é aplicada aqui no Brasil, na China, em qualquer país do mundo. Ok? E aí ela pode fazer essa comparação com todos os países, porque ela usa o mesmo método em todos os países do mundo. Ok, Rafael? Júnior, só para esclarecer um pouquinho que pode ter gerado dúvida, a diferença entre coeficiente e índice, como vimos, o índice é uma razão entre duas grandezas diferentes. Como o professor Jonimar explicou no exemplo, você tem, por exemplo, a densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por superfície. Pessoas, os habitantes, você conta por unidade. Um habitante, 2 habitantes, 3 habitantes. Então, a tua contagem é em torno de habitantes. Já a superfície é em metros quadrados. Então, eu falo tantos habitantes, que é a grandeza, e metros quadrados, que é a superfície, que é outra grandeza. Já no coeficiente, você se refere à mesma grandeza.
Por exemplo, na situação de matrícula, você tem a quantidade de pessoas que deveriam estar matriculadas e a quantidade de pessoas total. Então, são pessoas dividindo por pessoas. Mesma grandeza, coeficiente. Grandezas diferentes, índice. Muito bem. Então, utilizando o valor que a gente trabalhou aqui, Rafael, no exemplo anterior, então a gente verificou aqui, coeficiente de matrícula do estado de Rondônia. A gente já encontrou aquele valor de 0,77. Isso é coeficiente. Agora a gente vai transformar esse coeficiente de matrícula em uma taxa. Simples. Então, taxa de matrícula deve se multiplicar por 100, ok? Cada uma dessas, como eu falei, é multiplicada ou por 100, ou por 1.000, ou por 10.000. Essas informações já são pré-estabelecidas, são taxas que são aplicadas no mundo inteiro. Normalmente são definidas pela ONU, principalmente essas de natalidade, mortalidade, evasão escolar. Simples. Dividir, então, a população que está matriculada, 403 mil, pela população que deveria se estar matriculada, já que tem 520 mil. Ou seja, tem um pouco ali de quase 117 mil pessoas que deveriam estar na escola, mas não está. Fazendo essa divisão, nós obtemos o valor de 0,77. E transformar isso em uma taxa, basta multiplicar por 100. Significa que, ao multiplicar por 100, eu vou ter, então, 77%. Ok? 77% dos alunos em idade escolar em Rondônia estão na escola. E eu tenho aí um valor substancial, um valor bem alto. Eu tenho 33% que não estão nas escolas, que deveriam estar nas escolas. Ok? E aí essa informação você tem do Estado. Você pode pegar essa mesma informação e trabalhar ela município por município e fazer um trabalho em cima disso, uma pesquisa e verificar. E aí fazer um trabalho, por que em determinado município é melhor, por que em determinado município é menor, ok? O governo deveria utilizar essa informação para fazer uma política. Ah, nos municípios da região mais ali, está precisando de uma verba maior para melhorar, porque precisa, a gente verifica que ali há uma maior evasão escolar. Então, a estatística deveria ou deve-se usar na política pública, na empresa, para ajustar, para melhorar, utilizando essas informações, ok? E aí a gente vai finalizando a nossa primeira teleaula, esses primeiros minutos aqui, e aí eu vou deixar para vocês aí uma atividade que vocês devem já receber aí. São 5 exercícios que vai trabalhar isso que a gente trabalhou aqui. Vai trabalhar aquelas variáveis, qualitativa, quantitativa, qualitativa ordinal, a quantitativa discreta, contínua, ok? As variáveis que vai trabalhar, uns exercícios vai trabalhar essa ideia de coeficiente, de taxa também. E dentro de 20 minutos, né? Agora são 20 minutos. Dentro de 20 minutos a gente retorna e fazemos um feedback da nossa primeira teleaula, ok? Bons estudos e bons resolução de exercício. Muito bem, fizeram os exercícios, conseguiram chegar aos resultados, ok? Agora a gente vai fazer um feedback dessa aula que a gente trabalhou, que nós trabalhamos, certo, Rafael? E a gente vai resolver esses exercícios. Antes, porém, só queria falar, no slide anterior, eu tinha falado 33%, o pessoal de Ouro Preto me corrigiu, nos corrigiu, né, Rafael? É 23%, o exercício que eu havia errado. Obrigado, Ouro Preto, minha terra natal. Muito bem, vamos passar a resolução dos exercícios. E esse primeiro exercício, a gente vai trabalhar aquelas variáveis quantitativas e qualitativas, ok? E aí vocês já resolveram os exercícios e, com certeza, acertaram essas respostas. Vamos lá, a situação é o seguinte. Foi dada uma tabela, ok? E essa tabela tem algumas informações. Tem informações de 3 turmas, numa média, né? Tem a turma A, ok? Turma B, turma C. Turma A, turma B, turma C. A turma A tem uma estatura média de 1,64. A turma B tem uma estatura média de 1,70. E a turma C tem uma estatura média de 1,80.
Na turma A, a média de irmãos é 3, na B é 2 e na C também é 2. A turma A está no primeiro ano do ensino médio, a turma B está no segundo ano do ensino médio e a turma C está no terceiro ano do ensino médio. Essa tabela, pelos exercícios vocês podem acompanhar, está na apostila de vocês. As nossas aulas estão baseadas na apostila que vocês receberam, que todos receberam em cada polo do estado de Rondônia. E aí a gente vai fazer o seguinte, com base nessa tabela eu vou fazer essa relação entre essa primeira coluna de informações com essa segunda coluna de informações. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, turma A, B e C. Essa turma A, B e C, lembrando lá no início da aula, a gente disse o quê? É uma variável, ok? Quantitativa, é uma variável qualitativa, ela é um elemento, ok? Essa turma A, B e C é aquela mesma informação que a gente colocou lá, urbana e rural, são os elementos. Então, o meu A é a minha última opção aqui embaixo, ok? Estatura, a gente tem aqui, ó, valores numéricos, ok? Então, são quantidades, ok? São quantidades. Ela é discreta ou contínua? Continua após uma vírgula. Ela é contínua, ok? Então, a letra B é uma variável quantitativa contínua. Número de irmãos, ok? Número de irmãos. Na tabela foi dado 3, 2, 2. São quantidades, ok? E é um valor específico, um valor único. Então, é uma quantitativa discreta. Então, quantitativa discreta, letra C. É fácil. A última dá para chutar, né? Letra D. E escolaridade, ó, eu tenho uma qualidade da turma A. A qualidade é que ela está no primeiro ano do ensino médio. A turma B já está no segundo, ok? Então, eu tenho uma qualidade daquela variável, ok? Uma qualidade. E essa qualidade tem ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui fica a letra D. E aí, a nossa resposta, C, primeira opção, D, B, a segunda, D de dado na terceira e A na última opção. Ok? Todos correto? Tranquilo? A segunda também trabalha isso. E aí uma questão tipo vestibular, tipo prova, né, Rafael, de final do bimestre. Dentro do universo estatístico, o universo estatístico é alunos de uma faculdade. Essa, transformando em outra palavra, essa é a sua população, alunos de uma faculdade. Ok? Vamos destacar aqui. Então, eu tenho a minha população, alunos de uma faculdade. Ok? Desses alunos de uma faculdade, a gente vai trabalhar duas variáveis. Ok? Uma variável é cor dos cabelos. Ruivo, preto, loiro. E a outra variável é número de irmãos. Número de irmãos. Irmão. Essas duas variáveis, elas podem ser classificadas respectivamente como, ok? Cor dos cabelos é uma qualidade desse aluno, ok? É uma qualidade qualitativa, ok? Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, pode ser a letra C, pode ser a letra D e não pode ser. Já de opção de início eu já consigo eliminar ali 3 opções, sobram 2, ok? Parecendo aula de cursinho, já consigo eliminar 3. E a segunda, número de irmãos, é uma quantidade, quantitativo. Eu volto naquelas duas opções e vejo qual que fala em quantidade. As duas falam, ok? As duas falam isso, quantitativo. Mas número de irmãos é uma quantitativa discreta ou contínua? É uma quantitativa discreta. Então, a opção correta é a letra D, ok? Então, são exercícios que podem, por exemplo, cair num vestibular, algo do tipo. Bem simples, bem tranquilo. Aqui a gente já respondeu no nosso slide, mas aí vocês têm aí uma seguinte situação. Você vai fazer uma pesquisa com alunos do universitário do estado de Rondônia. Você vai fazer essa pesquisa. Mas para você começar a fazer pesquisa, você tem que saber, assim, eu vou pesquisar o que dessas pessoas, ok? E aí você vai pesquisar o que? Então a primeira coisa que você tem que falar é definir variáveis dessa população, ok? E aí no primeiro exercício a gente pediu ali que você cite aí pelo menos 4 variáveis qualitativas, que dê qualidade a essa população que você vai pesquisar. Aí você pode, por exemplo, dividir os seus pesquisados em sexo masculino e feminino. Você pode
qual é a profissão que esses alunos estão cursando nas universidades, se é engenharia, se é psicologia, se é matemática. Matemática é bom, ok? Você pode saber a escolaridade, às vezes já tem nível superior, às vezes não tem, às vezes já tem uma formação. Qual a religião, né? Qual o meio onde vive, meio de transporte que utiliza, e aí você tem infinitas informações. Você vai fazer a pesquisa, então a primeira informação, o primeiro planejamento que você vai fazer lá, definir essas variáveis. Vou pesquisar, mas vou pesquisar o quê? Ok? Então, por exemplo, uma situação dessa, que você vai trabalhar com universitário, algumas variáveis que dê qualidade a essa população poderia ser essas que a gente colocou no quadro, ou essas outras que vocês enumeraram aí no exercício. Uma segunda situação, você vai pesquisar agricultores do estado de Rondônia. E aí você quer 4 variáveis, só que agora que sejam quantitativas, ok? De quantidade. E aí a gente colocou alguns exemplos aqui. Você pode pesquisar esse agricultor, qual o número de filhos, ok? Qual a sua extensão de terra que cada um possui, qual é a extensão de plantio em cima dessa terra, ok? Qual a renda bruta que ele obtém em cima dessa terra. Então você tem uma infinidade de informações que você pode coletar dessa população, agricultores do estado de Rondônia, ok? Idade, altura, são outros exemplos que a gente colocou aqui, além de exemplos que dê quantidade. Com certeza vocês colocaram alguns outros que a gente não mencionou aqui. O nosso próximo exercício é um quarto exercício, exercício modelo vestibular, modelo prova, né? E aqui a gente tem uma situação, ó. Embora o Brasil seja colocado entre os países mais nessa região, nessa ordem, mais ou menos, quando a gente verifica a sua população em relação à sua área, o Brasil obtém números relativamente baixos, né? Quando a gente faz uma relação entre a população e a área territorial brasileira, a gente tem uma relação relativamente baixa. Essa relação entre população e área, damos o nome de quê? Ok? De taxa de crescimento? Não seria. Taxa de natalidade, de nascimento? Não. Índice de desenvolvimento? A resposta correta é a letra C. Densidade demográfica. Densidade demográfica trabalha justamente isso. População e divisão por área. Área territorial brasileira. E aí, como o Brasil é um dos países mais extensos do planeta, aí obtém esses índices relativamente baixos. E aí, se você pega um país como o Japão, que tem uma população elevada, mas um território que é menor que Rondônia, e aí você imagina quantas pessoas que moram ali em quilômetros quadrados. Por isso que lá, qualquer apartamento vira um condomínio. O nosso quinto exercício é o primeiro de cálculo. Matemática tem que ter um pouquinho de cálculo. Matemática não, estatística, né? Também tem um pouquinho de cálculo. E aí a gente tem uma seguinte situação. Considere uma região, um estado qualquer fictício, que tem uma população de 1.784.327 pessoas, que tem uma superfície de 137.420 quilômetros quadrados, ok? Que em um ano nasce 42.327 crianças nascidos vivos e que morre em um ano 16.230 pessoas. E aí a gente vai fazer alguns cálculos. Eu vou calcular coeficiente de natalidade, ok? E ao mesmo tempo que eu já calculo esse coeficiente de natalidade, de nascimento, eu já vou fazer a taxa. O coeficiente basta multiplicar por 1.000. Depois eu vou fazer a letra B, coeficiente de mortalidade. E aí, para transformar em taxa, basta multiplicar por 10.000. E por último, o índice de densidade demográfica. Eu acho que eu vou ter que fazer o cálculo nesse slide, Rafael. Não deixamos espaço, vai ser aqui mesmo. Vamos lá, vou virar aqui no quadro aqui e vamos fazer. Então a letra A, eu vou fazer então coeficiente de natalidade, nascimento. Nasceram 16.230 pessoas, ok? E a população é de 1 milhão. Só uma correçãozinha, nascimentos em um ano é de 42.327. Eu já estou querendo ir para morte, Rafael. Querendo errar aqui. Então, nascimento
42.327 pessoas. E o pessoal de Ouro Preto já estava me corrigindo. 1.784.327, ok? E aí você faz esse cálculo. Utiliza uma calculadora, você vai fazer essa divisão, ok? Como o espaço aqui não permite eu fazer o calcular, eu vou fazer aqui o resultado igual, ok? Como se estivesse fazendo aqui na frente. Ao fazer essa divisão, eu vou obter como resultado um valor 0,023, ok? E aí uma sequência maior de números que a gente pode aproximar em 4. Como eu falei, para transformar em taxa, eu vou pegar esse número e multiplicar por 1000. Multiplicá-lo por 1000, ok? 1000. Então eu tenho aqui o coeficiente e vou transformar isso numa taxa. Taxa, então, vai ser de 23,7. Observe que quando a gente multiplica por 1000, a gente não pode colocar porcentagem, não é por 100, é por 1000. Então eu vou colocar um símbolo de porcentagem acrescentado de uma bolinha a mais ali, ok? Isso é 23,7 per milésimo. Significa que a cada 1000 pessoas nascem outras 23, quase 24 pessoas nessa região que a gente colocou, ok? Como a gente não deixou espaço, eu vou apagar e vou fazer a letra B. A letra B eu vou pegar a mesma informação, só que agora o coeficiente de mortalidade. Morreram 16.000, preciso apagar o de baixo. Aí eu apago isso aqui. Mágica. Muito bem. E aí eu vou fazer então agora, eu vou pegar então o valor 16.000, ok? 230. E aí eu vou fazer a letra B. Fazer essa divisão, eu vou ter como resultado um número de 0, de novo, novamente, espaço 0,009095. Esse valor, 00,9095, é o meu coeficiente, ok? É o meu coeficiente. Se eu quero transformar esse coeficiente em uma taxa, observe que eu vou pegar e multiplicar por 10.000. E aí, multiplicando esse valor por 10.000, eu vou ter como resultado 90,95. Símbolo por 10.000, a gente vai colocar aqui 3 zeros, ok? E aí a gente tem esse valor. Essa informação, quando você tem só de uma região, de um estado, às vezes não é significante. Mas aí você pode pegar essa informação e fazer de várias e várias áreas, de vários e vários municípios, e aí você vai ter qual município que tem maior taxa de mortalidade, qual que tem menor taxa de mortalidade. Se você é um governante, você pode usar essa informação para fazer uma pesquisa, um trabalho, uma política pública, alguma situação. Se você é de uma empresa, né, você pode falar, opa, ali está morrendo muita gente, vou abrir uma funerária. E aí eu uso essas informações para trabalhar, ok? E a última, letra C, índice de densidade demográfica, foi o que a gente mais trabalhou hoje. Posso preencher aqui mesmo, letra C. Densidade demográfica, eu vou pegar então população dividido pela área. População de 1.784.327 pessoas, dividido pela área, que é de 137.420 quilômetros quadrados, ok? Ao fazer essa divisão entre esses valores, eu vou ter um resultado de 12,98, dependendo da calculadora, um para mais ou para menos, habitantes por quilômetro quadrado. São grandezas. Lembre-se, aqui dá para a gente trabalhar mais um pouquinho. Índice é quando eu trabalho grandezas diferentes em uma razão. Observe que eu tenho duas grandezas. População, ok? Dividindo por área. Duas grandezas diferentes. Então eu tenho grandeza, eu vou colocar aqui no final. Nesse exemplo que a gente trabalhou, nesse exemplo fictício, podemos dizer que nessa cidade ou nesse estado, em média, a cada quilômetro quadrado mora quase 13 pessoas. 12,98, ou seja, quase 13 pessoas por quilômetro quadrado. Nos valores anteriores, observe que a gente trabalhou coeficiente
de natalidade e mortalidade. Coeficiente é quando a gente trabalha a mesma grandeza, ok? População nascida, população total. Mortalidade, população em óbito, população total. Outros coeficientes de evasão, alunos evadidos, alunos matriculados. Quando eu tenho grandeza, a mesma informação dividida por ela mesma, eu tenho um coeficiente. Quando eu tenho informações diferentes, grandezas diferentes, eu tenho um índice. O jeito de calcular é o mesmo, dividindo um pelo outro, ok? E as taxas? Aí varia. Alguns multiplicam por 100, outros por 1.000, outros por 10.000. Quem estabeleceu isso? A ONU já é um valor adotado no mundo inteiro, ok? E aí a gente vai conseguindo finalizar a nossa teleaula, mas, lembrando, a gente vai passar algumas informações, certo, Rafael? Certo, Júnior, mas só complementando essa questão de como que eu vou diferenciar isso, principalmente ao ler um texto. O que é um coeficiente, o que é uma taxa, o que é um índice. Tem um coeficiente, você está dividindo a mesma grandeza. Então, essa grandeza desaparece. Por isso que na representação, na resolução, ficou 0,0090, sem nenhuma descrição no final. Então, isso é um coeficiente, porque as grandezas se eliminaram. Para saber se é uma taxa, vai ter que ter um indicativo. Se é uma porcentagem, uma permilagem, ou ainda se for por 10.000, pode estar descrito, ou ainda às vezes por 100.000, dependendo da situação, se for muito menor em relação ao macro. E agora, para saber se é um coeficiente, um índice, você está dividindo grandezas diferentes, então permanecem essas duas grandezas. Então, quando estiver falando em densidade demográfica, sempre vai ter que aparecer as duas grandezas. A exemplo, aqui no final, habitantes por quilômetros quadrados, ou a velocidade de um carro, quilômetros por hora, ou o consumo do carro, então quantidade de quilômetros realizado por litro, vai ter uma divisão. Então sempre vai aparecer que grandezas estão sendo envolvidas. Então, não apareceu descrição, trata-se de um coeficiente. Apareceu a relação a que tipo de taxa, se é porcentagem, permilagem, você já sabe que foi transformado para taxa. Se apareceu duas grandezas com sinal de divisão, se trata de um índice, certo? Ok. Rafael, temos para essa semana, nós vamos distribuir para os nossos alunos duas atividades. Uma atividade vai estar no fórum e uma outra atividade. Quer falar dessa outra atividade? Pode? Vamos comentar. Então, vamos primeiro para a atividade que é avaliativa, que é a atividade da semana. O fórum que vai tratar, então o fórum que vai abordar o que foi discutido nessa aula sobre o que é estatística, mas do ponto de vista da importância para o profissional em finanças. Então, você vai responder no fórum e colaborar com seus colegas qual a importância do profissional de finanças à disciplina de estatística. E ainda, exemplificar uma situação para o profissional de finanças que ele pode aplicar à estatística. Onde ele pode trabalhar os dados, que tipo de dados. E ainda, nesse teu exemplo, você vai ter que levantar as variáveis. Por exemplo, meu exemplo, vou trabalhar a estatística para levantar a produção da empresa de um determinado setor. Então, que variáveis que eu vou medir? O produto tal foi produzido, quanto tempo, quanto se gastou. Então, você vai elencar essas variáveis. Não, correto. Então, vocês vão ter essa atividade. São 5 atividades, uma delas no curso para o profissional de estatística e verificar o uso dela em uma determinada situação. Exatamente. Né? A gente colocou no início do slide, ali na informação, no vídeo que a gente já trabalhou no início da aula, vocês têm lá que ela é utilizada em várias e várias situações e a gente vai verificar quais são essas situações, que vocês mesmos vão até extrapolar os nossos conhecimentos. Então, essa é a primeira atividade avaliativa e vai durar essa semana até o dia antes da próxima aula. Demais, teremos outras atividades que serão avaliativas, mas para essa semana, de avaliativo apenas o fórum. Então, não perca o prazo, tenta postar com antecedência. E ainda, para tornar a nossa aula um pouco mais dinâmica e trabalhar com dados um pouco mais reais, postamos no ambiente virtual de aprendizagem um link para um questionário. Em cima desse questionário, vamos coletar algumas informações de vocês de forma anônima, obviamente. E com essas informações a gente vai trabalhar na sala de aula. Durante as nossas próximas teleaulas,
a terceira teleaula, os dados que vamos trabalhar são dados coletados de vocês. Então, quando eu falar em médias de idade, por exemplo, eu estou me referindo à média de idade dos alunos de finanças. E aí fica um pouco mais interativo, como foi feito toda a etapa, a coleta de dados e aí trabalhar esses dados. Então, esse questionário, esse formulário de pesquisa não é avaliativo, mas é interessante que façam até para a gente poder mostrar na prática dados reais e não só dados fictícios. Então, a gente contextualiza a disciplina. Ok. E lá no fórum, lá tá escrito lá para ele acessar, tá o URL lá, né? O link. Exatamente. Tem um URL lá na página inicial do curso. Dentro da disciplina tem lá o questionário, que é uma pesquisa. Na primeira aula ou na página inicial? No primeiro tópico tem lá, pesquisa estatística rol de dados. É uma pesquisa, uma pesquisa de levantamento de dados estatísticos, não é avaliativo, mas vai auxiliá-los, vai tornar mais dinâmica nossas próximas da terceira até a quinta aula. Perfeito. E aí vocês contribuem para as nossas próximas aulas, que a gente vai trabalhar. Quando a gente for falar de média de idade ou média de altura, a gente está utilizando dados que vocês mesmos preencheram nesse formulário. E aí vocês verificam também todo o processo de planejamento. A gente planejou essa atividade com o objetivo de trabalhar ela ao longo do curso, ok? Então esse foi o primeiro passo. O segundo é coletar esses dados, é o que vocês vão fazer essa semana, preencher essas informações. Hoje em dia a gente não precisa sair parando aluno, pessoa, você pode utilizar as tecnologias. O Google é uma dessas que a gente vai estar utilizando, ok? E aí nas próximas aulas a gente vai fazer a apuração, vocês vão acompanhar todo esse processo nosso, vão fazer a apuração e aí a gente vai estar trabalhando essas informações. E eu acho que eles mesmos, né, Rafael, depois não passam algumas atividades, aquelas tarefas que vocês vão desenvolver nas próximas aulas, será em cima dessas, um pouco em cima desse questionário que vocês vão responder. E aí a gente vai trabalhando ao longo da nossa disciplina, que serão 6 encontros. Ok, Rafael? Exatamente. E ainda complementando, como vocês puderam observar, essa aula de hoje refere-se ao material disponibilizado para vocês, tanto no ambiente como aqueles polos que já receberam os livros, em cima da aula 1 e aula 2 do material. Então é importante que leiam antes o material, até para não ficar aquela correria tentando acompanhar na hora da aula pelo material, que aí a gente está fazendo uma pequena síntese dessas aulas e aí fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, combinado para a próxima aula, além de fazer a atividade do fórum, responder essa pesquisa, leem também as próximas aulas conforme a tópicos, os capítulos do livro referente ao método estatístico, população e amostra e estatística descritiva, que do material corresponde à aula 3 e aula 4. Então, tentem ler esse material que vai auxiliá-los na próxima aula. Vocês já vão ter noção do que a gente já vai abordar, talvez já tenha algumas dúvidas iniciais, torna a aula mais interativa e mais produtiva do ponto de vista pedagógico. Perfeito. E aí a gente faz uma aula mais participativa, até no fórum, né? O pessoal pode trocar dúvidas, já lê antes, já chega com a dúvida antes da aula e a gente vai interagindo durante a aula. Podem mandar suas dúvidas se tiverem e aí a gente vai contribuindo também, ok? E a gente vai fazendo a nossa disciplina ao longo são 6 aulas, a gente vai trabalhando ela ao longo dessas 6 aulas, dirimindo todas as dúvidas que porventura surgirem, ok? Então, fazemos o convite para a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesta mesma sala onde você está, assistir a nossa próxima aula, nossa teleaula 2 de Matemática Financeira, ok? Boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima aula. Não esqueçam das nossas atividades no fórum e o nosso link de questionário que deixamos para vocês, ok? Obrigado. Boa noite a todos.